Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi. Começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises e debates, sempre logo após o Dois Toques. O nosso programa pode ser assistido pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital, que está aparecendo na sua tela. É só procurar no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Se inscreva nos nossos canais. No Facebook, curta e também clique nas notificações para receber sempre as atualizações das lives da RDC TV. Vocês já sabem, além da programação no canal a cabo, você também pode assistir pela web e você pode assistir sempre que quiser, porque os nossos programas ficam gravados nos nossos diferentes canais, nas nossas diferentes plataformas. E no YouTube você pode se inscrever no nosso canal, é só clicar no botão vermelho e ativar o sininho para receber as notificações também das atualizações da nossa programação. Tem todas as edições do Cruzando as Conversas ali disponíveis para você assistir a hora que você quiser. O Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos a evolução dos metais, e também da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. No programa de hoje nós vamos falar sobre o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, os projetos que estão em tramitação e também a relação entre os poderes. E para falar sobre isso, eu convidei o deputado Ubiratã Sanderson, do PSL, por enquanto do PSL, mas em processo de mudança de partido para o Aliança pelo Brasil, que ainda não está criado formalmente, e também o Glauco Fonseca, que tem um vastíssimo currículo, passando aí por várias áreas, e eu gostaria de agradecer a todos vocês, aos dois, pela presença aqui no programa, que sempre me prestigia muito, e eu fico muito satisfeito de tê-los aqui para tratar de um assunto que tem tantas nuances, que tem tantos componentes e que, obviamente, impacta muito na vida de quem está nos assistindo. Deputado Sanderson, bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, Guilherme. Para nós é sempre um motivo de orgulho estar aqui na RDC TV, né? E sendo ombreado pelo Glauco, que é um conhecido cientista político prático, eu diria, porque ele mesmo não sendo um cientista político formado, tem um cabedal de conhecimento gigantesco e por isso o programa vai ser muito especial. Mas quero cumprimentar Macalossi de forma especial. Eu tenho assistido sempre que posso. Obrigado. O Cruzando as Conversas, né? E vejo que a qualidade que tu tem colocado nos debates, não só mediando, mas também fazendo colocações importantíssimas, denota-se que tu é um jornalista, um bacharel em Direito que certamente já trouxe contribuições e continuará trazendo contribuições muito importantes para a população de Porto Alegre e para todo o Brasil, porque hoje a RDC tu consegue assistir. Eu lá em Brasília mesmo, sempre que posso, assisto os debates. Então, obrigado pelo convite. E temos, sim, um ano de 2020 repleto de desafios dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara Federal. E o primeiro desafio que nós temos é a reforma tributária, que no primeiro semestre deste ano será, espero, pautado, discutido, votado e aprovado. Depois, sem assodamento, obviamente, não é matéria para ser votada, como foi votada, por exemplo, a Lei de Abuso de Autoridade, que nem discussão houve, mas tem que chamar todos os setores, fazer uma discussão para minimizar os erros. Muito bem. Sanderson, muito obrigado pelas palavras, pelo prestígio, pela audiência. Fico muito satisfeito em saber que o programa vem repercutindo
E é muito bom tê-lo aqui. Quem faz o programa são os convidados. Então, obviamente, vocês participam do sucesso que nós temos alcançado aos poucos, que é um trabalho contínuo. Mas, de qualquer forma, muito obrigado. Glauco, meu querido amigo, bem-vindo. Boa noite, é um prazer recebê-lo. Boa noite, Guilherme. Boa noite, deputado Sanderson. Eu estou muito satisfeito de estar aqui na RDC TV com vocês hoje. O Guilherme é um jovem promissor talento aí na mídia brasileira, e não é de agora que eu acompanho o Guilherme. O Guilherme é um sujeito que tem uma qualidade incomum diante do nosso cenário do cronismo digital, da crônica digital dos dias de hoje. Um sujeito extremamente preparado, com opinião sempre equidistante, no sentido de racional e de bom senso. O bom senso e a racionalidade associadas à informação é tudo que a gente quer de um profissional diante de uma câmera ou diante de um microfone, na frente do teclado. Isso é muito raro, então, agradecer pelo Guilherme. E o deputado Sanderson, obrigado. Primeiro, o meu enorme respeito pela sua formação como policial, história como policial federal. Eu sou um sujeito que acredita que um país decente é aquele que respeita e prestigia a sua polícia, seja ela federal, civil, rodoviária, as guardas municipais, as polícias militares. Então, eu tenho acompanhado sua produção legislativa nesse primeiro mandato, e o deputado Sanderson é um deputado diferenciado, porque ele orgulha a gente. Tu está vendo lá que tem um sujeito que não está lá para brincar de deputado, está lá para fazer política séria, uma política que a gente está precisando. Então, muito obrigado, e obrigado aos telespectadores por me dar a oportunidade, mais uma vez, de entrar nas suas casas aí e a gente tentar contribuir um pouco com o pensamento do nosso telespectador. Muito bem. Feitas as introduções, vamos falar das nossas temáticas. O Sanderson puxou aí a questão do projeto de lei anticrime, que teve alterações consistentes dentro do Congresso, e eu gostaria de tentar entender, a partir da perspectiva de um parlamentar, o que aconteceu ali dentro, qual que foi a vontade porque a vontade da casa se direcionou por esse caminho de tirar muitas das proposituras que haviam vindo por parte do Executivo através da proposta que foi elaborada pelo ministro Sérgio Moro. Começo por ti, Sanderson. Guilherme, importante assinalar de forma... E olha, eu não estou entre aqueles que dizem que tudo que saiu de lá está ruim. Eu acho que tem uma boa parte do que foi aprovado que é bom, mas uma boa parte também não entrou. Por isso a pergunta. É importante assinalar a divisão de dois projetos que foram aprovados, não com meu voto, obviamente, mas que foram aprovados e que fizeram, também na minha visão, eu respeito a todos aqueles que votaram de forma contrária, mas não aceito, né? Mas o primeiro projeto que aprovou a nova Lei de Abuso de Autoridade, que é essa, e aí que eu me referia. Lei de Abuso de Autoridade, que era uma lei 4898 de 65, que já trazia uma série de artigos e de dispositivos capazes de fazer o controle, e é uma lei de 65, fazer o controle do aparato estatal, polícias, Ministério Público, Poder Judiciário, etc. Já existia uma lei. E a lei em vigor, eficaz, eu digo de cátedra, porque sou oriundo da Polícia Federal e sei que essa lei era rigorosamente obedecida. E aí nós vimos a aprovação da Lei de Abuso de Autoridade no momento inoportuno, né? Não havia qualquer cobrança social nesse sentido, e o Congresso, ao contrário do que alguns deputados dizem, o Congresso não é apenas não tem carta branca para fazer o que bem entende, não. Ainda mais em momentos de redes sociais, de Twitter, de Instagram, Facebook. Não, nós precisamos sim estar sempre de ouvido muito aberto e esperto para os clamores sociais. E eu não vi falar da população de Sul a Norte, seja jovem, quem quer que seja, não vi falar da cobrança social
em prol de uma lei de abuso de autoridade. E aí nós vimos um assodamento, foi criado pelo presidente da Câmara, um grupo de trabalho, a meu ver, até impróprio, porque não tinha... eu sou membro, por exemplo, titular da Comissão de Segurança Pública da Câmara, que é a comissão temática que trata de todas as questões relacionadas à segurança pública, sistema de justiça criminal, enfim. Esse projeto não passou pela Comissão de Segurança Pública, Glauco, imagina. É como se fosse... Eu entendo perfeitamente que não foi de propósito isso. Óbvio. É óbvio. Então criou-se um grupo... Quanto menos discussão, melhor. Criou-se um grupo formado majoritariamente por deputados que não tinham nenhum compromisso no combate à corrupção. É só ver compromisso com a corrupção, Exato. talvez, mas não com o combate à corrupção. Então, um grupo formado, pessoas que não têm nada a ver, não têm relação ou familiaridade com o sistema de justiça criminal, que não são da área, que não conhecem, mas que conhecem muito bem, sim, aí o Glauco acertou, conhece muito bem de corrupção. Pois esses senhores fizeram um grupo de trabalho e apresentaram ao plenário da Câmara dos Deputados um projeto que nós nem conhecíamos. Aliás, se eu não me engano, a última vez que o Glauco esteve aqui foi para comentar a lei de abuso de autoridade. Fizemos uma análise pormenorizada, artigo por artigo, e é uma lei repleta de subjetividades. Esse é o grande problema dessa lei. Mas não é só subjetividade. Tipos abertos. O deputado falou qual é a gênese da lei. A gênese da lei é um apelo popular. Quer dizer, se o Congresso percebe que existe uma demanda social por uma determinada regra, uma determinada legislação, aí se reúnem as comissões, né, sejam mesmo todas assim, sem elas, pressa. Não, e até porque como o assunto estava parado dentro da gaveta do Renan Calheiros, esperando a hora certa para ser retomado, pautado, aí já começa, qual é a gênese desse empreendimento? Renan Calheiros. E por quê? Porque eu preciso frear toda e qualquer força oponente a mim, aos meus e ao status quo. A mudança que houve com a eleição do Bolsonaro, dentro do Congresso Nacional, assim, houve uma mudança social no Brasil? Houve. Mas dentro do Congresso Nacional, ela foi 1000 vezes mais forte. Porque o fato de não haver o compartilhamento do ativo de estatais, né, de cargos dentro do Poder Executivo, esse não compartilhamento foi como se tivesse retirado uma droga abruptamente de um dependente. Então, como é que o dependente químico atua quando lhe é suprimida a droga? Bom, tem um ciclo de estágios que culminam com, pode até haver uma síncope, um surto ou até morte, dependendo do grau de dependência. O Congresso Nacional era dependente químico do Executivo. Haja vista mensalão, haja vista toda a forma como era feita a legislação até então. Então, o que acontece, deputado? Não tem novidade, quer dizer, se fechou a torneira, tu precisa ter uma nova configuração, mas as reações do Congresso começaram com esses e outros projetos. Esse projeto de lei de abuso de autoridade, ele é um abuso da autoridade de um parlamento condoído com aquilo que lhe foi suprimido. Então, é típico, e eu acho que o projeto anticrime está sofrendo o mesmo assédio moral. Sofreu o mesmo assédio moral. Assim como outros projetos vão sofrer. Por quê? Porque a casa, o parlamento brasileiro, ainda não está limpo, ainda não está curado, ainda não está purificado do que diz respeito a tudo que foi inoculado nele ao longo, porque não é culpa só do parlamento, né? Vamos comentar. O parlamento que nós temos, ele tem uma história de relacionamento. Muita gente foi para lá para se locupletar, para o seu patrimônio pessoal, foi para lá para fazer o seu proselitismo político regional, enriquecer, e isso está mudando. Macalossi, a leitura do Glauco é perfeita. Perfeito. Você sente lá. Perfeito. Essa é a leitura, parece que tu estavas lá dentro do plenário da Câmara, Glauco. Obrigado. Você observa para e passo a marcha do Congresso Nacional. Mas aí nós recebemos o projeto de abuso de autoridade,
né? Não houve discussão dentro do plenário, porque não tem como fazer uma discussão dentro do plenário. A discussão tu faz sentado, numa mesa, trocando ideias, trocando proposições. Agora, com 503 deputados, em pé, um gritando, outro saudando o município que fez aniversário em plena discussão de um tema importantíssimo, né? Quebrando o regimento. Ou seja, em plenário é impossível. O plenário é último estágio do processo legislativo. Fosse o Macalossi é bacharel em Direito, como se fosse a sentença do juiz. O processo legislativo inicia com a apresentação do projeto, que seria a discussão mais importante na comissão. Seria a petição inicial, e ele vai tramitar nas comissões. É nas comissões que o projeto é apurado, ele é de forma detalhada, debatida. E esse projeto não passou por nenhuma comissão. Aí chegamos direto no plenário, lei de abuso de autoridade, né? Que é, sim, na minha visão, a pá de cal para operações como a Lava Jato. Sim, é a lei anti-Moro, é a lei anti-Lava Jato. Muito dificilmente, essa é a realidade. Às vezes eu tenho até constrangimento em falar, porque eu estava lá dentro do Congresso, mesmo votando contra, reagimos, trabalhamos incessantemente naquela tarde para tentar minimizar, porque o prejuízo era para ser muito maior, para minimizar os prejuízos, mas o prejuízo está posto. E aí nós vimos que com tipos penais abertos, totalmente abertos, um deles é um absurdo, porque foram criados 30 tipos penais novos, penalizando qualquer agente estatal que investigue determinadas situações, se não houver a chamada justa causa fundamentada. E aí eu perguntei para vários líderes, o que é justa causa fundamentada para o senhor? Eu não sou bacharel em Direito, é difícil conceituar. Entendeu? O tipo aberto, justa causa fundamentada. Vai depender do julgador de plantão, vai depender do justa causa fundamentada. O subjetivismo da interpretação momentânea. Para mim tem um conceito, para o Glauco tem outro, para o Macalossi outro, e para os ministros supremos tem outro, certamente. A lei tem que ser específica para evitar isso. Exato. Só que essa lei foi criada exatamente ao contrário, para possibilitar isso. Então, houve a votação nominal, que nem votação teve. Talvez o projeto mais importante inclusive, que o projeto não adquirimento, essa lei de abuso de autoridade. Porque ela freia, ela bota uma pedra em cima daqueles que estão no início, aí. Né? Já no início do processo. Eu acho importante isso que tu fala, Sandro, porque o projeto da lei anticrime, é verdade, tem muita coisa que não entrou, mas tem coisas que ali dentro são boas. A lei do abuso de autoridade é toda ruim. Toda ruim, e o detalhe, ela é fora de tempo. Por que fora de tempo? Porque se fôssemos fazer... a legislação brasileira, no que diz respeito ao abuso eleitoral, precisa ser modernizada porque ela é de 65. Não tem problema, vamos fazer. Dentro da reforma do Código de Processo Penal. Um projeto que está lá de 2009, passou, já está na Câmara desde 2009. Ele tramitou no Senado, o Senado votou, foi para a Câmara dos Deputados. Ou 2007? Estou em dúvida se é mais antigo ainda. Eu acho que é 2009. Bem, mas está na Câmara então desde 2009. Nós estamos em 2020. 11 anos lá na Câmara parado. Então, esse projeto, eu sou membro titular, inclusive, da comissão, sou um dos subrelatores, a matéria relacionada a medidas cautelares reais, pessoais, prisão preventiva, prisão temporária, sequestro, arresto, fiança, liberdade provisória, coube tudo para mim. E aí era o fórum adequado para dizer, não, a matéria é antiga, a lei é de 65, então tá, vamos fazer o debate dentro do Código de Processo Penal. Atualiza ela à luz do Código. Claro, sem pressa. Claro. Não, foi feito justamente o contrário. Assodada, né? E aí nós vimos. Ninguém é contra, ninguém é a favor do abuso de autoridade. Quem quer fazer a favor do abuso? Ninguém. Vamos fazer agora vamos também, só deixa eu contribuir fazendo uma leitura out of the box, né? Fora da caixa. A lei de abuso de autoridade foi feita de modo assodado para frear o ímpeto da Justiça, do Ministério Público, do Judiciário e das forças policiais administrativas, no sentido de continuar as investigações e, eventualmente, as prisões de pessoas envolvidas com crimes mas, de corrupção. Sobretudo, iniciar novas ações. Exatamente. Eu estou dentro da Polícia Federal até um ano. Estou licenciado, mas eu acabando meu mandato, em 3 anos, eu retorno à Polícia Federal.
E nós temos, infelizmente, filas de operações para serem iniciadas. Claro. Sobretudo operações de combate à corrupção praticadas por colarinho branco. E aí que é o problema. Então, Porque essa lei da aposentadoria não é para pegar o rapaz que vai lá cometer o roubo de botijão de gás. Não. É para proteger, sim. Isso aí eu digo com todas as letras. A lei foi feita de forma dirigida, indicada para os de colarinho branco. Não. Proteger bandido rico. Os que parlamentares, se protege, sobretudo, principalmente em os parlamentares. privilegiado. E principalmente os parlamentares, me perdoa, mas os parlamentares. Foi uma lei criada para usufruto próprio. Quer dizer, é uma maneira de eu estar aqui e não ser surpreendido às 6 da manhã com uma equipe da Polícia Federal, né, na minha casa. Por quê? Porque pode acontecer. Então, para eventualmente isso não acontecer, eu vou lançar mão de um artifício com apoio do Rodrigo Maia, com beneplácito do Supremo Tribunal Federal, né? E de toda a parte menos limpa do Judiciário, né? Tem uma parte do Judiciário que apoiou a lei de abuso de autoridade. Teve uma parte do Judiciário que apoiou, uma parte do Supremo Tribunal Federal não mugiu nem pior para tratar de itens ou de aspectos afeitos a essa lei. Eu não vi grandes comentários. Constitucionalidade da lei para Exato. Não é só a constitucionalidade, é a pertinência. Porque a coisa pode ser constitucional e impertinente. Esse é o caso. Entendeu? É constitucional, mas é inoportuno, inconveniente e antissocial, porque não havia clamor social para isso. O clamor social justamente é para outras questões. Por exemplo, reforma política. Se fala tanto em reforma política, por que não fazer? Vamos fazer. Se há pressa, é pressa para fazer reforma política. Colocando candidaturas distritais, possibilitando candidaturas cidadãs, chamadas candidaturas avulsas, independentes. Eleições mais baratas, mais... Ela barateia a eleição de forma absurda. Porque em vez de eu ir lá em Uruguaiana apresentar minha proposta... Tu vai apresentar eu vou só aqui em Porto Alegre. Onde tu tem a tua vivência política. Em Santo Ângelo, só em Erechim, que são entendeu? Então, e essas regiões passam a ser muito melhor representadas. Claro, então a reforma política passa longe, nem se fala em voto facultativo, fim de fundos públicos eleitorais e partidários, que é um absurdo. Um absurdo. Aliás, um país que nós não temos segurança pública, não temos educação. Um dirigente partidário que saúde, usa um helicóptero para o uso dele e da família. Eu li ontem essa notícia. Então, totalmente extemporâneo. Comprado com fundo eleitoral, comprado um helicóptero. Fora de local a votação da lei de aposentadoria. E ela já está valendo desde o início do ano agora, desde dia 13 de janeiro, se não me engano, já está valendo. E ontem eu fui ao interior, vinha do interior, acompanhando ali algumas notícias, dizendo, foi feita uma operação ontem pela Polícia Civil Gaúcha, e em razão da lei de aposentadoria, medidas não foram realizadas, e aí cito as medidas ali. Só para completar, para a gente evoluir para outras pautas, Sanderson, completa e depois... 30 tipos penais foram criados nessa nova lei de abuso de autoridade. Uma delas diz que se tu iniciar uma investigação criminal sem a chamada justa causa fundamentada, que eu nem sei o que é, tu além de perder teu emprego, tu vai para a cadeia. É impressionante. Porque aliás, é a perda do cargo, vírgula, e pena de reclusão. A Operação Lava Jato, em 2012, quando ela iniciou, porque a fase ostensiva da operação da PF, ela é diferente da fase interna. A fase interna que é a demorada, é a trabalhosa, enfim. A fase externa, ela é até mais simples. A Operação Lava Jato começou em 2012, em Brasília, investigando-se lavagem de dinheiro e evasão de divisas de uma quadrilha de tráfico de drogas, em Brasília. 2012. Somente em 2014 que a Operação Lava Jato foi externada, foi publicizada. Mas a Polícia Federal, triangulada com o Ministério Público Federal e o Poder Judiciário Federal, já faziam a operação 2 anos, de forma discreta, com diligências de investigação, com monitoramento, vigilância, acompanhamento, monitoramento telefônico, tudo com o órgão judicial, obviamente. Mas, durante a investigação, viu-se que não, na verdade... Havia sim evasão de divisas, havia lavagem de dinheiro, mas não do produto do tráfico, mas sim produto de corrupção dentro da Petrobras. E aí apareceu o Alberto Youssef, um cara que lá em 2006 já tinha sido um operador daquelas contas CC5,
Banestado, cujo juiz Sérgio Moro já havia trabalhado em 2006. Quando diz, o juiz Sérgio Moro apareceu lá. Não, o juiz Sérgio Moro apareceu em 2006, e ali que ele se destacou, na operação que operava bilhões de reais também. E aí nós vimos, não, se fosse hoje, a Operação Lava Jato não teria nem iniciado. Não, lógico. Porque nós não tínhamos, os indícios que nós tínhamos era para um crime separado, autônomo, diferente do crime de lavagem de dinheiro, que é da Justiça Federal, e o tráfico, ele é predominantemente apurado pela Justiça do Estado. Ou seja... Essa é uma poupança, essa lei de abuso de autoridade é uma poupancinha que uma boa parte do Congresso está fazendo para quando mudar o presidente, quando eventualmente... É uma poupança. Eu vou usar isso aqui, né, para me proteger ao longo do mandato desse sujeito e depois revogo isso no momento que eu quiser. Então, logo... Se não interessar mais, ele revoga. Exatamente. Então, ela está valendo já desde o início do ano, né? A sociedade tem que acompanhar. Eu confio nos agentes do Ministério Público de primeiro grau, eu confio nos policiais federais do Brasil, eu confio, enquanto cidadão e enquanto deputado federal também, eu confio nos juízes de primeiro grau, sobretudo nos juízes de primeiro grau. Aos tribunais, eu tenho algumas críticas ao quinto constitucional, as indicações dos tribunais superiores, né? A indicação do Supremo, então, nem se fala. Nós precisamos, sim, isso é outra questão que o Congresso não tem pressa em fazer, e deveria ter, configuração do Supremo. Hoje, um ministro Supremo entra lá por compadrio puro, e é só por compadrio, né? Porque magistrado de carreira só tem um, que é o ministro Fux, porque a Rosa Weber é magistrada da Justiça do Trabalho, então ela nunca trabalhou com justiça criminal. Então, temos uma série de questões para fazer, e essas questões estatais importantíssimas só serão levadas adiante se a população cobrar, né? Exigir. Em 2013, quando teve aquelas manifestações no Brasil, eu estava na PF ainda, acompanhava, sem grandes intromissões políticas, até porque a instituição não permite, muito menos intromissão partidária. Eu só fui me filiar em 2018 porque era obrigatório, né? Por isso que eu falo tanto em candidaturas autônomas, independentes, né? Nós estamos num processo de saída do PSL e criação do Aliança. Mas se hoje tem uma ação suprema para ser julgada, mas se o Congresso aprovar, não, candidaturas independentes, eu nem para a Aliança não vou. Eu não quero participar de grei partidária para poder ajudar meu país. Isso é feito assim em 98 dos países do mundo afora. E no Brasil não, há uma ditadura do regime partidário. Tem partidos, inclusive, sobretudo os de esquerda, que dão mais valor para o estatuto do partido do que para a Constituição Federal. Não, isso não é dentro dos partidos de esquerda. Eles acham que a Constituição Federal é uma coisa desnecessária, né? Próprio de regime comunista. Exatamente. O que vale é o estatuto do partido. Mas precisamos, então, em 2013... Vamos só avançar a pauta, continua. Em 2013, naquelas manifestações de 2013 que assustaram a todos no Brasil, né, os senhores lembram, 2013, foi em junho de 2013, a pressão foi tanta que tinha uma chamada PEC 37, que alijava o Ministério Público de produzir investigações. Lembro. Né? Bem lembrado. Com tanto crime, com tanto absurdo, não tem espaço para alijar ninguém. Nós precisamos que Polícia Federal, Polícia Civil, Ministério Público Federal, Receita Federal investigue, claro, tudo dentro da lei, sob o crivo do Poder Judiciário e sob o crivo também da sociedade brasileira. Bem, mas aí, PEC 37, ia passar. PEC 37, sim, era lá atrás o prenúncio da lei de abuso de autoridade, 2013. Aí as manifestações vieram em 2013 e foram tão fortes que foram o suficiente para primeiro enterrar essa PEC 37 e fazer com que a lei que introduziu no regime jurídico brasileiro as delações premiadas fossem aprovadas. Lembra? A lei da delação premiada foi aprovada na Câmara em agosto de 2013, é só pegar. A Dilma deve até hoje se arrepender de ter sancionado. Junho de 2013, as manifestações. Em agosto de 2013, 2 meses após, a lei de delação premiada foi aprovada, a contrário do senso dos parlamentares, mas a população exigiu. E premida pela pressão popular, a delação premiada foi aprovada e introduzida. A população exigiu subindo no teto do Congresso Nacional. Literalmente. Subiu no telhado, não se esperava. E a partir daquele momento surgiu o bom temor, ou seja, a nossa classe política começou a temer
aquilo que fazia tempo que ele não via, que é povo. Povo na rua, cobrando. reivindicando. E sem bandeira partidária, sem cor ideológica. Sem pauta, sem pauta definida. Dizendo, por que o senhor está aqui? Eu estou aqui contra tudo isso que está aí. A gente diz assim, o que é contra tudo isso que está aí? Nós fomos vendo ao longo do tempo. E ao longo do tempo, o temor imposto pela sociedade em manifestação, a sociedade emulada e em movimento, né? Porque eram todas as noites, lembra? Eram todas as noites, tinha manifestação. Até que começou a inoculação... Serem infiltrados. Dos black blocs que começaram a cometer atos de vandalismo. Foram infiltrados de forma proposital para acabar. E aí acabaram, conseguiram acabar. Até que retomamos em 2015 com o impeachment da... Um foco um pouco maior. Um foco um pouco maior e muito objetivo, né? O foco era um. Né? E isso levou temor à classe política, que depois perdeu. A classe política hoje não tem perdeu, mais o... Mas em especial em 2019, essa perda. Perdeu, exatamente. Mas por que perdeu? É simples de entender. O distensionamento, o momento que... Houve duas grandes... houve dois... Eleição presidencial 2018 distensionou. Mas não é... Mas eleição de Bolsonaro. Isso foi o terceiro fenômeno. Esse foi o terceiro fenômeno. Foi um fenômeno que eu considero consequente. Primeiro, a destituição, o impeachment da Dilma Rousseff. Né? E segundo, a criminalização do PT e a responsabilização penal e criminal do Partido dos Trabalhadores. Introduzir uma outra pergunta. Tu acha que com a queda do PT, muita gente entendeu que o inimigo havia sido abatido e, portanto, não há mais preocupações? Entende-se que o principal inimigo foi abatido. Okay. O principal inimigo, e aqui configurado o inimigo como aquele que pratica ilegalidades, responsável pela erosão do patrimônio público, aquele grupo que usou o poder para o seu benefício próprio pessoal ou do seu grupo partidário. Então, nesse sentido aqui, vamos personificar o mal nesse tripé aqui, ele foi destituído. O PT foi destituído do poder, foi apeado do poder à força. Né? E aí faz a assinatura e as rubricas disso tudo na prisão do Lula. Então, destituição da Dilma, prisão do Lula, inelegibilidade dos dois. Aliás... A Dilma não. Dilma não, mas a Dilma foi tornada inelegível. Isso é outra heresia jurídica que até hoje... Mas aí nós nos encarregamos... A população corrigiu... Eles podem fazer... Exatamente. A população nós nos encarregamos de fazer o ato do Lewandowski. Do Lewandowski e do Senado. Calheiros, exatamente. Nós, então, fizemos essa correção sublime social. Assim, a Dilma quer se candidatar ao Senado? Pois então se candidate. E ficou em terceiro, quarto ou quinto lugar. Foi vergonhosa, né? Ela achava que ia ser eleito. Assim como o seu Lula saiu... Foi uma correção cartesiana, pragmática, perfeito. Melhor assim como o Lula saiu em caravana, o Lula saiu em caravana pelo país e com o PT imaginando que ia ser aquela consagração. Foi corrido. E foram recebidos a pedradas. Inclusive com o que eu não concordo. Né? Mas é a manifestação das pessoas. Uma coisa que a gente concorda, discorda, não estou discordando, exatamente, aconteceu. Né? Então, assim, onde chegava era escorraçado, era expulso. Né? Então, esses são os fenômenos que nós, digamos assim, fizemos essa purga. E dá para dizer, né, Glauco, que está assim até hoje. O Lula saiu da cadeia achando que ia abalar, sumiu. Existe, vamos lá. Ou pelo menos o impacto da saída dele foi muito menor do que se imaginava. Seja lá qual for a legislação, seja abuso de autoridade, seja juiz de garantia, seja colocar daqui a pouco a Dilma Rousseff no Supremo Tribunal Federal, seja o que venham a tentar fazer ou o que venha eventualmente a acontecer nos limiares do ridículo, vai haver uma resposta social. O Brasil começou a responder socialmente a essas coisas. É claro que deixa passar algumas. Hoje, por exemplo, eu tenho problemas no Supremo Tribunal Federal e o Brasil está vendo com maturidade o seguinte, não, mas os juízes são efêmeros, eles vão passar. Está saindo o Toffoli, está entrando o Fux, e o Fux já está mostrando a que veio, quando derrubou suspendeu a temporalidade, né, os 6 meses na verdade, de adequação. Ele suspendeu... Suspendeu
indeterminadamente a lei até que o Supremo aprecie as ações diretas O colegiado. de constitucionalidade. E aí Que é o o que mais aconteceu? adequado. É o Quando mais isso acontecer, adequado. não vai passar. É o mais Vai adequado. devolver. Ele É mais suspendeu o adequado do que a CINEDI, né? Não decisão tem do data Toffoli. marcada Não tem data agora, marcada. né? Porque a decisão do Toffoli foi uma coisa muito louca, porque é o seguinte, o que o Toffoli fez? Ele viu que não dava para aplicar a coisa, e não dava, e daí ele resolveu, na canetada, ampliar o vacatio legis de, sei lá, 30 dias para 6 meses. Mas fez coisa pior antes. E daí ele estabeleceu... Começou a botar os penduricalhos. Não, tudo bem, mas Começou a legislar ali dentro. Eu estou falando especificamente sobre essa questão, o que era a decisão dele. E agora o Fux foi lá e determinou, na realidade, a suspensão por caráter indeterminado da aplicação da lei até que faça-se a análise da inconstitucionalidade dela, ou seja, o Pleno do Supremo se debruça É sobre só a uma questão. continuidade da lei de abuso de autoridade. Agora, qual é a próxima etapa? Eu tenho que conseguir um juiz que ou empate ou desempate. Eu tenho que conseguir um juiz que seja amigo ou contra alguém, de tal forma que ele, no nascedouro do processo, ele o encerre, se for contra mim. É tudo muito simples, é como se fosse uma novela vagabunda, onde é óbvio, o ululante está na nata. Sobre agora... Só deixa eu fazer essa pergunta para ti, Sanderson. Eu já vou te devolver a palavra, mas eu acho que é para a gente evoluir a pauta, que é um assunto que eu queria tratar aqui, até não sei. Como é que vocês, parlamentares, estão vendo essa situação em que o Supremo Tribunal Federal se arroga prerrogativas que, na verdade, ele não possui e, muitas vezes, funciona como uma instância superior do Legislativo? Está acontecendo, inegavelmente, a judicialização da política. Muitas vezes perde-se uma votação, você entra no Supremo... Ativismo judicial. É o ativismo judicial. Essa questão do DPVAT, por exemplo. O Dias Toffoli arbitrou sobre a questão, passando por cima do Executivo, inclusive. Uma matéria que, na minha avaliação, é administrativa. Como é que você está vendo isso aí? Como é que vocês, parlamentares... A leitura é exatamente essa, Macalossi. Inúmeras matérias têm sido decididas pelo Supremo, matérias que não passam longe de serem condicionais. Algumas nem legais são normativas. E o Supremo vai lá de forma absurda, de forma teratológica, esse é o tema, né? E algumas, na minha visão, até de forma criminosa. Essa questão do DPVAT é uma, né? Tem 2 ministros do Supremo que têm relação direta com seguradoras, com o DPVAT, e o Executivo estabeleceu, então, isso é uma norma supralegal, ou infralegal, que não precisava nem passar pelo Congresso, é uma resolução. E aí o Executivo vai lá e manda uma medida provisória, dizendo, não, DPVAT não é mais obrigatório. Quem quiser fazer seguro, eu tenho um seguro do meu carro, contra terceiros, enfim, o Macalossi tem o dele, o Glauco, né, cada um tem a liberdade para fazer seguro com quem bem entender e se quiser fazer. Ah, mas eu vou atropelar uma pessoa e, bem, se eu estiver errado, eu vou arcar com os custos com as minhas posses. Se eu sou culpado, responsabilidades. Se eu sou culpado, eu vou... Eu cruzei o sinal vermelho e atropelei um ciclista. O DPVAT era uma indústria de fraudes. Fraude, absurdamente fraude. Mas não é só isso. Quem não sabe, né? Não, mas eu estou falando de um dos aspectos. Mas a questão que tem permeado essa questão do DPVAT é a questão financeira. Há aí bilhões de reais envolvidos, né? Há um monopólio de uma seguradora apenas, e aí... Mas isso quer dizer o quê? O Supremo Tribunal Federal precisa, sim, permanecer no seu quadrado. Não pode sair das ordens constitucionais pelas quais foram criadas. Nós falávamos aqui antes de começar o programa sobre a tripartição dos poderes, né? Montesquieu, eu falava, não, mas isso é anterior a Montesquieu, né? Aristóteles, uma obra dele lá, A Política, Aristóteles, muito antes de Montesquieu já falava, não, a separação dos poderes é a receita para a República ter saúde. Então, o Poder Judiciário não pode ser superior ao Poder Legislativo e também não pode ser superior ao Poder Executivo. E hoje, o que acontece? O Presidente da República exara normativas, resoluções, decretos, medidas provisórias, e o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, vai lá sem nenhuma necessidade, exorbitando de suas ações, e anula a decisão do Executivo. Poder Legislativo
muitas matérias que estão lá tramitando, desde que sejam de interesse do sistema. Se o mecanismo tiver interesse, o Supremo vai lá e age, né? Até na tramitação de processos legislativos, se tiver interesse. Quando não há interesse, e aí nós judicializamos, na votação, por exemplo, da Lei de Abuso de Autoridade, que foi uma votação simbólica, quando se faz votação nominal até para designar pontes, designação de uma BR, não sei o quê, votação nominal, absurdo, né? Coisa que não era nem para ser objeto de votação. Aí nós pedimos que a Lei de Abuso de Autoridade fosse objeto de votação nominal, por verificação biométrica. O presidente da Câmara negou, de forma irresponsável, descumprindo o regimento, flagrantemente. Fomos ao Supremo, o Supremo disse, não posso me manter, isso é uma matéria interna corporis. E aí, como não convinha, o Supremo diz, não posso agir. Então, essa separação dos poderes, ela é fundamental para a saúde e para a rigidez da República Federativa do Brasil. E aí, faço agora aqui, desculpa... Vai, que eu queria trazer um exemplo exatamente da contradição do Supremo. Para encerrar esse meu pensamento, eu ia num debate e um jornalista falou, mas a prova de que o governo federal está indo muito mal é que várias proposições foram rejeitadas pelo Congresso de 2019. Eu digo, não, a senhora está enganada. Isso é a prova de que a República está indo muito bem. Ao contrário. Porque quando o Congresso rejeita matérias do Executivo, é sinal que o Executivo não está mandando no Congresso. Porque não há promiscuidade que havia até 2018, onde o Executivo mandava no Congresso e, por sua vez, o Congresso mandava no Executivo. Os partidos eram donos dos ministérios. E essa promiscuidade faz muito mal, em especial, à população brasileira. Só antes de passar para o Glauco, fazer um apontamento sobre essa contradição de atitude do Supremo Tribunal Federal, que quando convém, interfere na decisão do Legislativo e quando não convém, não interfere. Lava as mãos. Teve uma, em contraposição a isso que tu mencionas, ainda na época do processo de impeachment, que eu fiquei pasmo, né? Os doutos togados reunidos para deliberar se a Câmara dos Deputados deveria votar o processo de impeachment em ordem alfabética ou por ordem de Estado. É verdade. Isso é matéria de deliberação, de auto-organização do Congresso. Eles foram lá e disseram, não, vai ter que ser assim, assim, assado, senão não é legal. Isso é um verdadeiro... Isso é um escárnio, isso é deboche. Isso não é... Isso é deboche. É um deboche, mas que não é uma coisa só no Brasil. Para o nosso telespectador, vamos criar um substrato para o telespectador entender por que de uma hora para outra sumiu o DPVAT, né? O Donald Trump, quando se elegeu em 2016 e assumiu em 2017, ele reduziu a carga tributária, em resumo, recolocando no bolso do americano, em média, $4.000 a mais por ano de renúncia fiscal em favor do cidadão. A esquerda americana, o Partido Democrata, está em polvorosa. A esquerda não aceita a redução de imposto. A esquerda não aceita que a estatal seja privatizada. A esquerda não aceita que a burocracia se reduza. Isso faz parte do jeito de ser, de um pensamento que nós conhecemos bem. Então, quando surge um presidente da República dizendo que vai desburocratizar, privatizar e melhorar, tirar o Estado das costas do povo, tirar o Estado de dentro do meu bolso, o que a esquerda faz? Aliás, vi um vídeo do Lula ontem, desesperado, contrário a qualquer programa que diga que, qualquer governo que tenha como parte do seu programa a privatização, dizer assim, de onde é que nós vamos tirar dinheiro? O ato falho é tremendo. Porque de onde é que nós vamos tirar dinheiro? Ele diz no vídeo. E aí está o ato falho que configura tudo isso que eu estou dizendo agora. O pensamento de esquerda, ele é estatal, ele é dirigista, burocrático, ele é autoritário e, acima de tudo, ele adora tomar dinheiro do cidadão. Sempre que você diz assim, o governo Bolsonaro está eliminando o DPVAT e vai eliminar outros penduricários. Esse foi um. Mas a reação da esquerda, por exemplo, eu tenho algum... E aí, gente, é importante isso que eu vou dizer. Eu tive num debate com um jornalista disse assim, numa rádio aqui da cidade, disse assim,
mas isso aí atua contra o povo pobre. Vão ficar desassistidos. Vão ficar desassistidos. Aí eu disse assim para ele, desde quando tu tens procuração de pobre? As pessoas pobres te deram procuração para... Ou tu acha que a pessoa pobre quer pagar DPVAT? Tu acha que o sujeito que tem ainda mais restrição financeira orçamentária e que tem lá o seu carro, a sua moto, e tu acha que esse sujeito quer pagar? Ele quer pagar DPVAT? Ele não quer pagar DPVAT. Ele quer ter liberdade de fazer um pequeno seguro. Então, assim, sempre que tu vê alguém dizendo que está defendendo o pobre, desconfia, porque não está defendendo o pobre coisa nenhuma. Ele se acha ungido por um discurso, né? Por um fenômeno político que diz assim, eu tenho que defender os pobres. Mentira. Está defendendo os seus próprios interesses, que é exatamente o que faz o PT e a esquerda no Brasil. A palavra pobre e a palavra povo, elas são usadas como pau para toda obra. Não, e assim, aquele que advoga em favor do pobre, diz assim, mas o sujeito quando é atropelado não tem nenhuma... ele precisa receber, eu digo, tu sabe quanto é que o sujeito que é atropelado recebe do DPVAT? É um montante irrisório. Para tu obter esse dinheiro, ele é burocrático, ele é demorado, ele não é, ele é essencialmente obsoleto. Existem outras ferramentas que podem ser colocadas à disposição das pessoas em ato volitivo, ou seja, ato de vontade de fazer ou não um seguro. Mas como é que a esquerda entende? A esquerda não entende, você que está nos assistindo, tu não é uma pessoa, tu é parte de um coletivo. Enquanto que o pensamento conservador, que é algo que está sendo instalado hoje, assim, eu sou uma pessoa que monta um conjunto de pessoas que pensam, que deliberam e que, acima de tudo, tomam as suas decisões em liberdade. É diferente daquele ônibus cheio de pessoas que não sabem para onde vão e que recebem um pão com mortadela e R$10 para fazer sabe-se lá o quê. Muito bem. Eu queria entrar num outro tema que eu acho que é importante nós abordarmos, que falava de uma enorme polêmica recente, que é a questão do fundo eleitoral. Foi votado e aprovado R$2 bilhões para o financiamento das eleições. Chegou-se a cogitar até um fundo de 3,8 bilhões. Acabou não indo adiante. Agora o presidente sancionou o fundo. Vou perguntar para o Sanderson como é que foi o processo de aprovação. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, eu vou deixar essa pergunta para o segundo bloco. Já que estamos estourando o tempo, me disseram que temos só 2 minutos. Não vai dar tempo de fazer a pergunta e nem do Sanderson e do Glauco tratarem do tema. Então nós vamos voltar depois para falar desse tema, que é fundo eleitoral. Foi uma das pautas do Congresso recentemente. Já voltamos. Cruzando as conversas de volta aqui para o segundo bloco. Hoje nós estamos recebendo o deputado Sanderson, ainda do PSL, mas já dá para dizer que não é mais, né? Só formalmente. Está criando aí, junto com outros colegas, outros partidários, o Aliança pelo Brasil, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, e junto também aqui conosco, Glauco Fonseca, administrador especialista em marketing político. Eu poderia passar aqui o dia falando sobre as áreas e vocações do Glauco. E você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Next TV, pelo @RDCTV Digital, no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, todas as plataformas você encontra a RDC. Se inscreva, né? Curta a nossa página, se inscreva no nosso canal para receber as notificações. Cruzando as conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você, e também de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Eu tinha começado a introduzir o tema que nós abordaríamos agora, que é o fundo eleitoral, então vou recapitular. O fundo eleitoral foi aprovado e sancionado pelo presidente da República, junto com a lei orçamentária, e é de 2 bilhões o valor. Chegou-se a cogitar um valor de 3,8 bilhões para o fundo, o que teve uma enorme repercussão. Fechou-se em 2 bilhões, é uma lei anterior, mas mesmo assim
a inconformidade me parece patente e sobrou, inclusive, para o presidente Jair Bolsonaro, que sancionou o projeto. Ele alega que, se tivesse vetado, poderia, inclusive, sofrer um processo de impeachment. Como é que foi a construção deste valor de 2 bilhões e como é que conseguiu-se vencer o 3,8? Porque, assim, tudo bem, 2 bilhões, ninguém quer pagar o fundo. Não é melhor que 3,8. 3,8 era o que provavelmente se teria, não se teve. Como é que foi o desenvolvimento disso lá no... E deixa eu perguntar, o senhor é a favor desse... É a favor da... Contra, absolutamente contra. Votou contra. Votei contra, né? Tá bem. Somente 2 deputados do PSL votaram a favor, só 2 deputados. Mas só, então, 95%. Quem? Sabe dizer? Né? O presidente do Partido Nacional e o presidente do partido aqui no Rio Grande do Sul. Os dois votaram a favor, eles têm as suas razões, eu respeito, discordo, né? Ok. Mas... No caso, o Bivar e o Nereu Crispim. Isso, é. Ok. Não, mas o público tem que saber quem votou contra e quem votou a favor, me desculpe. Mas Exatamente. Não, mas... o ok. público faz o seu juízo. E- Se acha que é bom, se acha que é ruim. Vai lá, Então, Sanders. usar dinheiro público para fazer santinho, para abastecer carro de cabo eleitoral, de alugar carro, isso aí todos nós sabemos que é absurdo, que não tem... Todas as pessoas que têm um juízo na cabeça sabem que isso aí não tem razão de ser. E aí, a comissão especial que tratava dessa matéria orçamentária aprovou. A matéria chegou no plenário com 13,8 bi. E, diga-se de passagem, essa lei é a lei de 2017. Se não tivesse sido tratado sobre essa questão, 1,7 bi estaria aprovado de qualquer maneira para 2020. Então, o que foi sancionado dentro da lei de orçamento anual foi o aumento de 300 milhões. De 1,7 já teria. Esse 1,7 para 2 bilhões é o que foi aprovado, foi sancionado pelo presidente da República. Tem as razões dele, ele foi orientado inclusive pela AGU, né? Mas eu sou contrário, não tem qualquer... Mesmo assim, ele assumiu um desgaste. Assumiu um desgaste. Mas a questão do fundo eleitoral, que é diferente do fundo partidário, o fundo partidário ainda tem verbas privadas, multas, etc. Não, mas o fundo eleitoral... Só recurso público. Recurso 100% público. E, às vezes, esse orçamento de 2 bi é para 2020, candidaturas a vereadores e prefeitos, né? Mas fica na mão dos partidos. Fica na mão. Quem administra é os partidos. Os vereadores não vão ver nem de decisão dos donos da legenda. Exato. Os vereadores, da candidata a vereador lá em Piratini, provavelmente não vai ver nem a cor desse dinheiro. Esse dinheiro não vai chegar lá. Não, né? não vai. Então, todas as razões nos levavam a acabar com esse escárnio, na minha visão, que é o fundo público. Fundos privados não tem problema. Mas vai haver corrupção. Prende-se. Vamos fazer a repressão. Aí é que tá. Vamos fazer a repressão dos corruptos e dos corruptores. Agora, usar como premissa inicial, não dá para usar dinheiro privado porque o político é todo ladrão. Não, está errado. O que aconteceu no Brasil foi a demonização da legislação anterior, que era a legislação que garantia, né, o acesso aos recursos de financiamento privado através de empresas. E aqui eu não estou dizendo que a legislação era perfeita, ela poderia muito bem ser adequada e aprimorada, mas não, preferiu-se a demonização fácil e barata daquele texto e a substituição dele por um vácuo jurídico que pariu esse enorme montante de dinheiro, que é dinheiro faltante em outras áreas, que agora vai servir para financiar santinhos, cabos eleitorais e até advogados. O problema todo está no debate raso feito a respeito das leis e da militância de certos organismos, e tem que ser lembrado isso, que hoje fazem um discurso fácil contra o fundo, mas criaram as condições para a existência dele. E eu vou mencionar aqui, a OAB é uma dessas instituições. Eu gosto muito da expressão, diz assim, um camelo é um bicho estranho, né? Um camelo é um cavalo criado por um comitê, né? O problema nosso eleitoral é porque um camelo é um cavalo criado por um comitê. Tá? Então, a nossa legislação eleitoral ela é um camelo.
ela começou criminalizando as doações empresariais. Isso. Por quê? Porque eles redundaram no petrolão, redundaram na tomada das empresas estatais, nos acertos, nos conluios. Então, realmente, isso não é favorável. Não é. Aí vamos para o financiamento privado só de pessoas físicas. Não sustenta, as pessoas não vão tirar do bolso para pagar santinho para deputado, ou para vereador, ou para... Outra coisa essencial... E hoje nós estamos, só para completar, nesta insanidade, que é tu tirar dinheiro público de dentro do erário para pagar... E aí entra de novo, gente, o discursinho, aquela cantilena, muito usada. Você vai ouvir falar assim, mas é importante que haja o financiamento da democracia. A frase é bacana, né? Mas é engodo. É um engodo, porque quem tem que financiar a democracia é a sociedade, querendo da forma que ela quer. Se tu perguntar se a sociedade quer tirar do bolso dinheiro, ou tirar dinheiro da educação, da segurança, da saúde para botar em eleição, não quer, óbvio. É óbvio que não quer. Então quem foi que criou esta jabuticaba, este jabuti? E importante... Tudo errado. Então tem que começar de novo esse assunto. Esse assunto tem que zerar e começar de novo. Eu concordo. O fenômeno das plataformas digitais, Twitter. O presidente Trump, ele só se manifesta via Twitter. Sim. O Jair Bolsonaro também tem feito muitas manifestações via Twitter. Inclusive, um dos últimos aí foi disse assim, esse tweet aqui serve como notificação ao Congresso americano. E tem validade. Olha aqui, tem validade. E de forma barata, com alcance mundial, que esse Twitter lá na China e aqui no Brasil chega no mesmo instante. Exato. Então, a justificativa que talvez há 20 anos atrás havia de podermos levar... o deputado Sanderson quer se candidatar a senador da República, mas ele não tem como fazer a mensagem dele chegar lá em Uruguaiana. Ele precisa de ir a Uruguaiana. Hoje não mais. Hoje tu pode fazer uma live, tu pode pegar o teu celular e dizer, senhores uruguaianenses, eu penso sobre economia isso, sobre segurança aquilo, sobre educação aquele outro, e aqueles que quiserem contar com o meu esforço e estou à disposição. Zero custo. Não tem custo. Nós fizemos em 2018, e foi uma realidade, o presidente Bolsonaro se elegeu com 2 milhões de reais. Campanha para presidente da República, enquanto o Meirelles, aquele senhor lá do MDB, gastou 56 milhões e fez menos voto que o Cabo Daciolo. Né? Então, o dinheiro, o portento econômico perdeu e vai perder cada vez mais, graças a Deus, vai perder cada vez mais importância no cenário político graças às redes sociais, às plataformas digitais. Eu tenho essa convicção que agora para vereadores e prefeitos, aqueles que apostarem, claro, que tiverem uma plataforma legal, que tiverem uma vida pregressa e libada, que não forem estelionatários flagrantes, terão grande chance de obter sucesso apenas com o celular. Eu sou Joãozinho da Silva, sou empresário da produção industrial, tenho 50 anos e quero colocar meu nome à disposição para a Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Aqueles que quiserem contar comigo, podem contar. Isso é uma contradição, né, da elevação dos recursos para esse fundo, né? Já que está havendo a busca pelo barateamento dos campanhas, você vai lá e aumenta o valor. Por quê? Porque está havendo um aumento das despesas. Não, mas por que eu tenho que pagar a campanha de alguém? Não, claro, tem na questão... As pessoas, eu digo, nas campanhas, mérito, né? nós sabemos isso, né? E detalhe, não tem nenhum mecanismo nesse modelo vigente, que é o financiamento público, que previna a corrupção. Isso é uma falácia. Que proíbe a corrupção. Não. E outra coisa, a corrupção, não, Caixa 2 continua rolando de nota roldão. fiscal falsa é o que mais tem. Os caras Isso usam assim, não eu usei nada. 500 mil reais, com dinheiro público, 500 mil reais para fazer santinho na gráfica do Joãozinho da Silva. Vai ver, a gráfica não existe. Quem não sabe que isso aí é fraude? Não, ou até pode existir, mas não imprimiu coisa alguma. Né? Então, Ou imprimiu para outros. Ou não imprimiu nada e outra superfaturou. Quer dizer, não é a criatividade. Não mais para esse tipo de escárnio. Né? Então, tem até campanhas. Nós temos campanhas aí, Instagram e Twitter. Não vote em qualquer candidato que usa o fundo público. Qualquer. Mas o cara é meu amigo. Se ele usa fundo público, ele está fora do cenário mundial. Está fora da toada mundial que busca baratear custos públicos e aumentar
pessoas idôneas, decentes, dentro dos estamentos de poder. Eu quero sugerir Lá nos Estados Unidos, como é que funciona a campanha? Livre, não existe nenhuma regulação no que diz respeito à doação de dinheiro. Só não tem dinheiro público. Hein? Dinheiro Não, público não tem. isso não existe. Bota Dinheiro Não tem um centavo de dinheiro público nos Estados Unidos para fazer santinho e para A responsabilidade é toda do candidato, daquilo que é dito em nome dele. Né? Tanto que os comerciais lá dizem assim, ó, eu sou fulano de tal e eu apoio isso que foi dito. Eu aprovo essa menção, essa mensagem. Tal. Então, isso é o limite. Mas quem é que vai ter comercial de televisão de candidato? Quem tinha que tiver dinheiro para pagar. Mas isso de novo aquela coisa de criar a proteção social. E o espaço nas transformando televisões é comprado, né, Glauco? É comprado e pago à vista em dinheiro. Não tem essa de espaço garantido sob prejuízo. Aí como é que os caras, como é que eles fazem para que isso aconteça? Se mobilizam. Eles fazem comitês, eles fazem eventos, eles fazem jantares, eles fazem leilões, eles fazem, a sociedade se movimenta para colocar na Câmara Municipal o vereador, para colocar o prefeito. Isso aproxima o eleitor do eleito, né? Não, também, e faz com que haja boas pessoas na gestão. E é isso que eu quero, que é o mais importante. Assim, independente de qualquer coisa, nós temos que colocar gente proba dentro dos parlamentos. Gente séria, gente comprometida com a sociedade e não comprometida com qualquer outra coisa que não seja o bem comum. Esse é o nosso desafio como sociedade. Nosso desafio como sociedade é esse. Como é que a gente descobre, como é que a gente separa com naturalidade o joio do trigo? Como é que a gente sabe detectar se o sujeito está comprometido de verdade com o interesse público? Eu vou dar um exemplo aqui do deputado, não vou puxar o saco não, deputado. Mas eu fiz uma pesquisa a respeito da sua trajetória. E tipo, policial federal. O Brasil tem dívidas com a Polícia Federal hoje. A instituição Polícia Federal, para mim, é credora hoje do país. Sabe? Eu tenho orgulho da Polícia Federal. Eu, como brasileiro, tenho orgulho da Polícia Federal. Que não era assim antigamente. Hoje eu tenho. Tá? O deputado está relacionado, na sua produção legislativa, está relacionado com pauta da segurança pública, que é o principal problema das nossas comunidades. Hoje, como é que a gente não consegue sobreviver direito, sem medo, sem temor, não pode sair de casa, tu não pode ter um bem, tu tem que estar sempre sendo vítima de assalto, de roubo, enfim. Então, dentro dessa pauta, eu quero esse sujeito. Eu quero um sujeito que esteja comprometido com alguma coisa que seja importante para mim. Não adianta dizer, eu vou fazer tudo pela saúde, educação, segurança pública. Não. Dentro da saúde, o que tu vai fazer? Qual é a tua ideia para a segurança pública? E depois, assim, não tem ideia para nada. Se tu parar para pensar nos parlamentos brasileiros, e aqui uma crítica à nossa Assembleia Legislativa, não sai nada que preste. Não sai nada que seja assim, uma coisa de iniciativa da casa, uma coisa que seja importante, projetos. Não, por exemplo, assim, o parlamento, em colaboração com o Poder Executivo, visando os interesses da sociedade, tomou as seguintes iniciativas legislativas: nada. Então, esse é o tipo de mudança que nós precisamos fazer. Eu acho que existe de fundo, tem essa questão do fundo partidário, se é público, privado, tal. Isso um dia nós vamos ter que rever. Nós vamos ter que rever isso e dar mais liberdade para o processo eleitoral, sem antes deixar de fazer o que o deputado falou também. Voto distrital, o voto mais barato, um sistema de controle mais efetivo, porque a legislação eleitoral não tem, os órgãos de controle eleitoral não têm força, não tem como controlar tudo o que acontece. Nós vamos ter que ir para o intervalo. Deixa eu só fazer ainda nessa questão do fundo eleitoral. Eu sei, todos nós sabemos, que tem deputados que votaram contra o fundo eleitoral e querem usar o fundo. População, fiquem espertos. Aqueles que votaram contra o fundo têm que ser coerentes. Quem votou contra o fundo não pode usar o fundo lá em 2022. Porque senão fica muito bonito. Eu votei contra, mas vou utilizar. Eu votei contra só para enganar a população. E aí esses dois deputados que votaram, só os dois únicos que votaram do PCL, estão sendo coerentes. Porque eles disseram, não, eu sou a favor e esses dois podem usar. Esses dois podem usar. Todos os demais... Tu não pode. Eu não posso usar. Tá bem. Todos os demais que fizeram, eu votei contra para jogar para a torcida, esses
Tem que ser proibido socialmente a usar. E o controle social é isso que o deputado está falando. Controle social é o seguinte, ó. Tu usou? Mas é que eu fui obrigado a usar. Eu usei porque estava ali, não. Até porque ninguém bota uma arma na cabeça para ninguém ser deputado federal ou senador. Intervalo. Ou prefeito. Temos que ir para o intervalo. É por aí. Temos que ir para o intervalo e voltamos na sequência para o último bloco do Cruzando as Conversas de hoje. Fiquem conosco. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Último bloco do Cruzando as Conversas de hoje. Temos aqui o deputado Sanderson, Glauco Fonseca também. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV. @RDCTV Digital nas plataformas das redes sociais. E o Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Deputado Sanderson, vamos para o último bloco aqui, é um bloco mais rápido, mas eu gostaria de saber quais são os projetos que agora vão ser enfrentados depois que o Congresso voltar do recesso. O que está imediatamente na pauta e no que vocês vão se debruçar? O Congresso Nacional tem já, dentro do seu escopo, a reforma tributária, né? Há 2 projetos tramitando lá dentro. Claro que eles serão objeto de discussão, eles têm que haver uma maturação. Na minha visão, não basta nós retirarmos potencial tributário da União e passarmos para os estados, porque há uma cobrança. Tem 27 estados mal das pernas que estão lá no Congresso Nacional cobrando, vamos retirar da União e passar para os estados. Na minha visão, tem que retirar da União, diminuir a capacidade tributária da União, a passar para os municípios. Até porque o munícipe cobra do prefeito. Muito difícil o munícipe chegar no governador, não vai ter nem acesso ao governador, muito menos acesso ao presidente. Então, retirar essa capacidade tributária da União e passar para os municípios é uma questão fundamental. Até porque os serviços públicos estão no município. Saúde é municipalizada. A educação, na minha visão, tinha que ser toda municipalizada. Não vejo razão para o Estado administrar a educação. Saúde, segurança pública, aí mais uma vez falando aqui do modelo norte-americano, né, que é o Glauco falou, e eu posso chamar o Glauco de professor, porque ele é um mestre em ciência política, mesmo não sendo cientista político, mas nos orgulha em termos aqui nessa mesa. Mas o sistema americano é muito parecido com o sistema brasileiro, em tudo, territorialmente, economicamente, que o Brasil é um país riquíssimo, ao contrário do que alguns estelionatários dizem, não, o Brasil era muito rico. Mas nós vimos que o sistema de segurança pública americano, ele é municipal. Tanto que eles não têm polícia federal. O FBI é uma agência de investigação, é um birô. A polícia dos estados também atende só residualmente. O sistema de justiça criminal norte-americano, ele é todo municipal. E aí temos as melhores polícias do mundo, Los Angeles, Nova York, Las Vegas, né? Polícia de Miami. Viraram marca. Todas municipais. Aqui no Brasil, não. A segurança pública dos estados. A segurança pública tem que ser do município. Mas para nós trazermos, então, saúde já está no município, trazemos a educação para os municípios e trazemos a segurança para o município tem que contar com a maior parte do bolo arrecadatório. Com certeza. Isso é normal. O Não Estado, adianta tu repassar a responsabilidade e não repassar o Estado, recursos. enquanto União, vai só não estorvar. Mais uma vez, sistema norte-americano. O sistema norte-americano, o primeiro-ministro do sistema norte-americano são os prefeitos. O presidente Donald Trump, ele exerce um papel de Estado. Ele é o chefe de Estado, ele é o verdadeiro presidente. Ele decreta guerra, se relaciona com, ou decreta paz, ele se relaciona com países estrangeiros, questões econômicas, comércio exterior. Trump. Serviços públicos, prefeitos municipais, nem governador. Tanto que nós não vimos falar em governadores norte-americanos. É Trump, o presidente da República dos Estados Unidos, para questões internacionais e de Estado, e prefeitos, seja de municípios ou condados, para trabalhar as questões de serviços públicos. Esse talvez é o futuro. O ministro Paulo Guedes
que fez mestrado nos Estados Unidos, fez doutorado nos Estados Unidos, e notem, é um homem que tem 71 anos, É um Chicago Boy. um milionário, ele não precisava nem estar aqui. Mas ele disse que agora é um Chicago Old. É. Chicago Bull, é. E ele tinha feito um mestrado em Minas, quando foi para os Estados Unidos, e chegou lá e disse, não reconhecemos o mestrado feito no Brasil. Ele teve que fazer um novo mestrado nos Estados Unidos, aí fez um doutorado nos Estados Unidos, então ele conheceu o sistema americano, e não é só o sistema econômico. Eu acabei de falar, o sistema de segurança pública, o sistema político, nós já falamos aqui, que é um sistema que me serve, e o sistema econômico, muito mais. E no sistema econômico, vamos trabalhar, então, em 2020, 2021, né, para continuar diminuindo a força do Estado dentro da economia. Isso é fundamental. Aí tem um adendo. Fazendo a desestatização, e aí alguns mitos nós vamos ter que esclarecer. Um deles é que o petróleo não é nosso. O petróleo é nosso, o Petrobras. Os Estados Unidos têm quase 100 petrolíferas, todas privadas. O litro do combustível lá, da nafta, é 50 centavos de reais, não é cents. 50 centavos de reais um litro de combustível, e lá é pura, 100%. E lá eles vendem de galão. E lá lá combustível, as petrolíferas são privadas, combustível baratíssimo. Aqui a petrolífera é pública, estatal, R$5 o litro de combustível. Mas que petróleo é nosso, da onde? Isso é a maior mentira do mundo. Mas, claro, mas essa mentira servia àqueles A corrupção. Exatamente. Nós fizemos a CPI do BNDES lá, Aquele e eu atuei na abraço que CPI. o Lula O que esse Petrobras povo foi nos dizer assim, tomou? não deixa entrar. O abraço não foi para proteger, é para não deixar entrar. Aquele abraço era para não deixar a Polícia Federal e a lei entrar dentro da Petrobras. Mas assim, ó... Quando se fala a Petrobras é nossa, ela tem um sentido muito particular, né? Ela é nossa no pior sentido. No pior sentido. A minha parte, Nossa, parte eu não quero. Então, a minha parte do nosso... Você entendeu? não me serve. Quando um político chega e fala assim, a Petrobras é nossa, É nossa, claro. eu não. quero- entende subjetivamente aquilo. Eu que quero ele deixar quer dizer com registrado isso? O que ele aqui, quer realmente Glauco, dizer só com para aquilo, né? fechar que eu sei que o presidente é contrário, eu sou, enquanto deputado federal, sou favorável à privatização, inclusive da Petrobras. Mas principalmente da Petrobras. Eletrobras, Itaipu. Mas a questão estratégica, não tem problema. Não tem Nós questão temos estratégica, forças que questão armadas, estratégica? nós temos forças armadas e forças de segurança suficientes para Mas isso é garantir fácil. Exatamente. soberania nacional, não tem problema nenhum. Mas o que é questão estratégica? A questão estratégica é assim, eu vou deixar de receber de modo absolutamente anacrônico bilhões e bilhões de impostos? Não, vou receber mais ainda na iniciativa privada, sem ter o ônus político, o ônus De corrupção, de compadrio. Não tem Essas sentido. estatais estão repletas, porque muitos são portadores de mandato. A Itaipu tem mandatários lá. Gente que foi votada pela Dilma ainda. Não tem sentido mais. E pelo Temer, que são Teve um donos papel- de mandatos dentro da Itaipu, ganhando R$100 mil por mês. Tem um papel, não, muito mais. Tem um papel, essas empresas, essas estatais, essas gigantescas estatais, tiveram um papel no passado. Não tem mais. Hoje elas 70 atrapalham o desenvolvimento. Eu não quero pagar a gasolina no preço que eu estou pagando para dizer que a Petrobras é minha. A minha parte eu troco por gasolina. Eu troco por um tanque de gasolina, ou 2, ao longo de um ano. Porque eu quero gastar menos. É isso que eu digo. Quando nós falamos em reforma tributária, gente, de novo aqui, fica de olho para saber quanto é que tu vai reduzir o teu imposto, quanto é que o Estado vai te devolver. Porque tudo que eu estou vendo, até agora, sendo discutido sobre reforma tributária, é mais ou menos há pouco que nós estávamos falando sobre a questão do fundo partidário. O fundo partidário em si é uma questão de fundo, por isso o nome, usando a questão de fundo. Fundo partidário, o mais importante é qual é o sistema eleitoral ideal para nós. Isso é a discussão. E qual é que seria? Bom, o distrital misto ou não, desde que ele seja mais rápido, mais eficiente, mais justo e mais fácil de controlar. Esse é o padrão ideal. Não é o que nós temos. Então é nisso que nós temos que nos debruçar. A questão da reforma tributária que o Trump fez, por exemplo, eu comentei, não sei se no ar ou fora do ar, cada americano botou no bolso $4 mil a mais por ano, daquilo que o Estado deixou dele tungar. Tu tira do Estado e devolve Isso é pro cidadão. reforma tributária. Reforma tributária é aquela que eu digo assim, eu vou tirar um pedaço do Estado do teu lombo, eu vou tirar um pouco o ônus que o Estado... Porque o Estado é oneroso. Então, uma parte do ônus eu vou diminuir, porque eu vou reduzir uma despesa, eu vou privatizar ou desestatizar alguma estatal, eu vou deixar de atuar em algum campo e tal, então eu vou tirar esse ônus em cima de ti. Mas a ideia do Estado brasileiro não é essa. Pelo menos eu não ouvi isso.
Quanto vai reduzir de imposto lá no imposto de renda? Que sequer corrigem a tabela do imposto de renda. Os ICMS dos estados são escorchantes. Como é? Isso vai diminuir? Só eu quero alertar os meus dois convidados que nós temos menos de 5 minutos para o encerramento do programa. Sabe quantos centavos nós vamos reduzir no preço de 1 litro de água, por exemplo? Com a reforma tributária, nem 1 centavo. Mas então não é reforma. Porque o que nós estamos trabalhando ali é retirar da União, passar para os municípios, na minha visão, não pode ser para os estados. Porque passar para o estado, o controle continua deficitário. O serviço tem que estar no município. Isso não é reforma tributária. Isso chama-se rearranjo fiscal. Reengenharia. Porque, uma reengenharia fiscal é quase impossível haver uma diminuição. Mas, de qualquer maneira, nós temos que fazer por quê? Porque nós só temos condições de diminuir a carga tributária, que o do Brasil hoje é de 35%, quando na Argentina é 22%, no Paraguai é 10%. Acho que é até mais do que isso já hoje, não é, deputado? A média é 35%, 36%, a média tributária do Brasil, que não é a maior do mundo. Tem países lá do norte da Europa que são muito maiores, mas eles não precisam pagar de novo. Mas porque tu paga 35% aqui, mas tu tem que pagar segurança, tem que pagar escola, tem que pagar saúde, tem que pagar... É um bis em idem. Eu nunca me esqueci, na minha primeira aula de Direito Tributário, em que o professor disse assim, abre a página do livro Código Tributário Nacional, que é um livrinho pequenininho, diz assim, ó, todo imposto pressupõe um serviço. Eu não posso criar um imposto, uma taxa, uma tarifa, você não pressupõe um serviço por aquilo. Senão, é roubo. Sim. Onde é que nós estamos querendo chegar? Uma reforma tributária que não faça com que o meu dinheiro valha mais ou que eu não diminua a minha aplicação de recurso na máquina, não é uma reforma tributária. O problema é que não vai haver essa reforma. O que vai sair agora do Congresso é provavelmente... O que vai sair assim? É capaz, inclusive, de se piorar. O que vai sair do Congresso, presumo eu, é uma diminuição... Talvez na complicação de se pagar o imposto, simplificação na desburocratização. Isso sim. Pode gerar uma economia no processo, porque custa muito caro pagar imposto. Mas então, sobre a questão tributária, eu preciso de 1 minuto para fazer... Primeiro, depois encerramos. Não vai diminuir nem 1 centavo no litro da água que cada um brasileiro paga, né? Porque não tem espaço para isso. Mas nós temos que fazer essa reforma tributária assim, tirando burocracia, unificando os impostos indiretos, fazer um IVA para tributos indiretos. Né? Os diretos não tem como, por exemplo, o IPVA é diretamente sobre o veículo, o ITR lá da propriedade rural é sobre a terra, não tem como. Os tributos indiretos podem ser unificados para facilitar a vida dos empresários. Mas para a reforma tributária, mesmo nessa reengenharia mais administrativa, ela precisa ser feita por quê? Porque nós estamos num processo de desestatização e nós vamos continuar, né? Diminuindo o custo da máquina pública dos 3 entes. União, Estado e município, os estados precisam fazer e os municípios também. A União, por exemplo, nós iniciamos em janeiro de 2019 com uma previsão de déficit fiscal de 139 bilhões de reais. Fechamos com 80 bilhões. Gastamos a menos 60 bilhões de reais. A ideia do ministro Paulo Guedes é 2020 agora continuar nesse arroxo para tentar fechar o ano com menos gastos públicos federais ainda. E até final de 2022, zerarmos esse saldo negativo... Que é uma conquista. Esse saldo negativo dos gastos públicos federais. Com isso, aí sim, zeramos os gastos públicos, fizemos o processo de privatização ou de desestatização, agora vamos poder diminuir a máquina e aí reduzir tributo. Porque hoje não tem espaço. Se reduzir hoje 1 centavo de tributação, os serviços serão alijados. Então, tem que diminuir o Estado. Diminuir o Estado, isso é fundamental. O Estado tem que ser essencial só no que ele é fundamental, que é a segurança pública, saúde e educação. Ponto. Mais nada. O Estado não tem que ser responsável por energia elétrica, por telefonia, por saneamento, por infraestrutura. Isso aí é questão que a iniciativa privada tem que fazer, como faz na Europa e nos Estados Unidos. Muito bem. Olha, só para terminar uma frase. O que é estratégico para um país é a capacidade do cidadão deliberar a respeito das suas escolhas e poder empreender na sociedade de forma livre para gerar o progresso. Isso é estratégico. Petróleo, empresa de petróleo, empresa de gás, empresa de mineração não são estratégicas. Isso é uma conversa fiada que, infelizmente, se estabeleceu porque no Brasil, durante muito tempo, o discurso estatizante foi o discurso dominante. O discurso marxista de que o Estado tem que prover o partido.
E o partido que faz o provimento da sociedade. Isso aí é um anacronismo que Esse é um regime tem que socialista. terminar, acabar. Mas Regime começou a socialista. terminar, estamos no começo do fim. Senhores, muito obrigado. Deputado Sanderson, o programa está de Obrigado. portas abertas para um retorno do seu ao longo do Obrigado, ano. Macalossi, e parabéns pelo programa. Eu sou um simpatizante desse tipo de plataforma, porque faz um bom debate. Nós praticamente nem falamos em questões partidárias aqui, mesmo eu sendo um deputado federal que, por obrigação legal, tem que estar num partido, mas nós não tratamos de questões partidárias, tratamos de questões de interesse nacional, difusos, né? E eu acho que é importantíssimo para a sociedade brasileira e gaúcha ter um programa que faça essa discussão. Sem paixões e debater com um professor, o Glauco é assim um professor, mesmo ele não querendo, é um professor. Obrigado, não é verdade, mas espalha. E nos ensina com esses teus Eu faço um contraponto, dogmas. eu sempre né? faço um contraponto, o meu lema é, eu estou aqui para ajudar o pensamento, o meu e o dos outros. Sempre que eu puder aprimorar o meu pensamento e ajudar o pensamento de quem está nos escutando, com um olhar mais crítico, com um olhar mais denso, com um olhar até mais cruel, se for o caso, né? Eu vou dar minha contribuição. O meu negócio é dar contribuição. Eu faço esse papel aqui. Obrigado, Glauco, também pela presença aqui. Você sabe, né, Sanderson, quando estiver aí por Porto Alegre, volte aqui ao nosso programa. Tá aí? Obrigado e parabéns pela condução. Obrigado aos dois por terem vindo hoje aqui no Cruzando as Conversas. Nós agradecemos também a toda a equipe de produção e ao nosso público. Voltamos amanhã a partir das 22 horas. Uma boa noite a todos. Até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você.